reunião. Acho que antes de começarmos, seria bom a gente informar vocês que essa reunião vai ser gravada e depois estará disponibilizada no YouTube. E aí eu gostaria que a gente fizesse só uma apresentação rápida, assim. Eu sou Vera Lúcia Teixeira, sou diretora do Comitê do Médio Paraíba. Eu gostaria que o próximo se apresentasse, para depois a gente fazer a abertura oficial. A equipe aí do médio, por favor. Pode começar aí, pessoal. Eu vou fazer a palestra, depois eu me apresento ao final. Por favor, então. Tamires. Tá bem. Boa tarde a todos. Meu nome é Tamires, eu faço parte da Secretaria Executiva do Comitê Médio Paraíba do Sul, dando suporte aí na parte administrativa. Bom, aqui é o Wellington, eu sou da Associação de Canais de Porto Nacional, sou membro do comitê da bacia do Lago de Palmas. Sabrina. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Sabrina. Eu fui estagiária do Comitê Médio Paraíba e atualmente estou para me formar em engenharia ambiental. Alisson. Oi, boa tarde. Meu nome é Alisson, sou do IFRJ, estou representando aqui a direção para a gente ver o que está acontecendo, o que a gente pode contribuir. Armandão. Boa tarde a todos. Eu sou o José Armando Barreto, Armandão pela complexidade física, né? E estou atualmente vice-presidente, diretor vice-presidente do Comitê de Bacias do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, no Rio de Janeiro. Norte do Rio de Janeiro e noroeste. Marcelino. Marcelino. O seu som está desligado, tem que ligar o som. Está sem som. Marcelino, está sem som. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Marcelino. Seu áudio está desabilitado. Se nós não estamos te ouvindo, não, Marcelino. Você tem que habilitar seu áudio, até para depois participar, se quiser fazer alguma pergunta. Enquanto o Marcelino resolve, às vezes desliga, sai e entra de novo, Marcelino. Deu sinal de som agora, vamos ver se... Não foi ainda não. Acho que a gente pode ir continuando aqui. Quem mais tem aí para apresentar? Pela ordem aqui que está aparecendo para mim, próximo depois do Armando seria a Bárbara. Oi. Boa tarde, meu nome é Bárbara, eu sou bolsista da professora Karen, aqui da UERJ, e eu trabalho com tratamento de água na prefeitura de Coatis também. Sou química formada. E aí, estou aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Próximo aqui seria Gilmar. Boa tarde, eu sou Gilmar, trabalho na estação de tratamento do IFRJ. Perfeito. Natália. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Natália, trabalho no IFRJ na área técnica. Estou com um pouquinho de dificuldade aqui para conectar, estou no celular, não consegui conectar no computador.
mas espero conseguir em breve ajustar aqui as configurações, tá? Um prazer participar dessa reunião, desse curso. Perfeito. Naira? Boa tarde, pessoal. Eu sou Naira, eu estou aí junto com o Marcelino representando o SAI, sou engenheira ambiental e a gente está na parte de meio ambiente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda. Perfeito. Sabrina, próxima aqui que seria para mim, mas já foi. Aqui da secretaria. Marcelino conseguiu resolver o problema do som, Marcelino? Vamos ver se o Marcelino conseguiu. Acho que ainda não. Faltou aqui da secretaria se apresentar a Gabriele. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriele, sou estagiária de projetos aqui da GEVAP. Beleza. Terezinha? Boa tarde a todos. Eu trabalho aqui na UERJ, sou técnica em Química, e a professora Karen me fez esse convite para estar assistindo a capacitação, e é isso, eu trabalho na parte de águas também, tá? Um prazer. Prazer. Marcelino está com o microfone aberto aí agora. Marcelino, pode falar, se apresentar. Eu não estou ouvindo. Acho que o microfone dele está abrindo, mas não está habilitando aqui para... Está fechado. Ouvir. Marcelino, se você puder se apresentar pelo chat, a gente faz a leitura da sua apresentação aqui também. Não tem problema, não. Continuando aqui, seria o Thiago. Boa tarde, eu sou o Thiago, engenheiro agrônomo do IFRJ, Campus Pinheiral. Perfeito. Valbert. Tá, mas aí como que eu Boa faço? tarde, meu nome é Valbert, eu sou analista ambiental da Água de Nova Friburgo. Estou participando do treinamento como convidado. Vou incluir aqui. Perfeito. Aqui da minha lista, finalizou. O Marcelino mandou aqui, né? Marcelino juntamente com a Naira estão representando aí o SAI de Volta Redonda, né? O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Volta Redonda. Não sei se teve alguém que entrou depois e... Alguém ficou faltando alguém aí, gente? Podemos começar da abertura? Então, primeiro, agradecer aí a presença de todos, né? Se dispuseram passar um pouquinho da tarde aqui com a gente. O Comitê do MED Paraíba é um comitê que pega 19 municípios, né? E a gente vem fazendo alguns cursos, já fizemos um curso. Essa é a segunda vez que a gente faz a do CNA, mas fizemos a recuperação de nascente, fizemos sobre mobilização e comunicação. Por que é importante a gente falar do CNA? Porque o CNA é o primeiro processo que você tem, você passa a acessar, né? É a partir do CNA que você se registra, né, no sistema como usuário do sistema. Então, para os usuários, muitos têm, como é uma tabela com várias informações que você vai ter que estar disponibilizando para o sistema, e alguns têm muita dificuldade, às vezes, em como construir, o que devemos informar em cada pergunta. Então, a gente sempre traz uma forma, isso aqui, na realidade, é um bate-papo, o Léo já é a segunda vez que ele ministra esse curso, e aí, sempre que essa reunião vai ser gravada, depois vai estar disponibilizada lá no YouTube, mas sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. Na medida do possível, ele vai parar e vai dar resposta para vocês. A gente está aqui para ajudar, e eu só queria dar boas-vindas mesmo, como diretora, em nome do Luiz Felipe, que, infelizmente, ele estaria aqui nessa abertura desse evento, mas houve um imprevisto, ele não pôde estar.
Então, eu estou aqui representando a diretoria do MED Paraíba, dou boas-vindas ao curso. A palavra é sua, Léo. Obrigado, Vera. Então, me apresentando aí por último, né, para iniciar a capacitação, né, eu sou Leonardo, eu sou especialista em recursos hídricos aqui do Comitê do MED Paraíba do Sul, né, atuo no escritório de projetos aqui do comitê. Eu sou engenheiro ambiental de formação e mestre em gestão e regulação também de recursos hídricos e atualmente, né, junto aí com alguns colegas que são orientados da professora Karen, doutorando em engenharia ambiental aí pela UERJ também. Eu vou projetar minha tela aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo aí, a nossa capacitação. Bom, para a gente iniciar aqui, né, falar um pouquinho sobre o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, né, como a Vera bem colocou, né, o cadastro, né, de usuários, ele é a porta, né, para esse usuário fazer a sua regularização, né, junto ao seu uso aí dos recursos hídricos, né. A gente sabe que a gente trabalha aí com usos múltiplos, né, então a gente tem uma série de usos que podem ser registrados aí no nosso cadastro de usuários de recursos hídricos, e esse cadastro ele pode ser revertido depois, né, num processo de uso insignificante de recursos hídricos ou num processo para obtenção de outorga de recursos hídricos, que a gente vai falar no decorrer aqui também da apresentação. Né? Bom, né, o que é esse cadastro, né, e de onde ele veio, por que a gente está falando sobre isso, né? O Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, né, ele foi criado com o objetivo, né, para a gente ter uma base de registros desses usuários, né, sejam eles de captações ou de lançamentos superficiais e também de captações subterrâneas, né? Então, que a gente registrar todo mundo que faz algum tipo de uso, né, do recurso hídrico. Sejam essas interferências, né, diretas, né, no corpo hídrico, ali através de uma captação num rio ou curso d'água, ou em algum reservatório e açude, né, barragens, poços, nascentes e outros tipos de intervenção também possam gerar aí algum movimento, né, no balanço, seja quantitativo ou qualitativo dos recursos hídricos, né? Então, hoje, né, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico é responsável por manter o CNAR, né? Então, a base, né, o portal onde a gente faz o cadastro desses usuários, né, ele é mantido pela Agência Nacional de Águas, né, e os estados são, digamos que, signatários, né, desse sistema e fazem uso dele para obter a informação dos seus usuários também a nível estadual, né? Com esse cadastro, é possível também, para o Comitê de Bacia, né, a gente conhecer a real demanda de uso da água, porque aqui a gente vai ter não só cadastrado aqueles que geraram, né, e tem um processo de outorga. A gente vai, é passível de cadastro, né, todos os usuários, seja ele no seu nível que for, que faça a utilização do recurso hídrico. Então, podendo reverter aí em uma declaração de uso significante, como eu mencionei, ou em uma solicitação de outorga, né? Então, ele é fundamental para o planejamento das ações, né, do Comitê de Bacia, da Agência Nacional de Águas, do Instituto, né, Estadual do Ambiente, para planejar e implementar os instrumentos das políticas de recursos hídricos, né? Um pouquinho sobre os instrumentos, né? A gente tem os instrumentos de gestão instituídos, né, na Lei Federal 9433, que é uma lei mais conhecida, né? E no estado do Rio de Janeiro, especificamente, a gente tem a Lei Estadual 3239, né, que ela institui os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, né? E um diferencial, né, da legislação estadual é que, além dos instrumentos previstos na 9433, que são o plano, né, o Plano Nacional, né, no caso da 9433,
e aqui revertido na estadual como plano estadual de recursos hídricos, os planos de bacia, o enquadramento, a outorga, a cobrança e o sistema de informações sobre recursos hídricos, o Estado do Rio de Janeiro traz também um outro instrumento, que é o Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos, né, o PROHIDRO. É um instrumento a mais, né? Como que esses instrumentos funcionam, né? Seriam as formas, né? Seriam as ferramentas que a gente tem para alcançar os objetivos da política, né? Para a gente alcançar aí uma água garantia de segurança hídrica, uma água de quantidade e qualidade para a população e os demais, né, usuários de água. Né? Dentro desses instrumentos, né, o cadastro está dentro do sistema de informações de recursos hídricos. Né? Ele é um componente do sistema de informações sobre recursos hídricos. Né? Entender esse cadastro desses usuários e como é esse impacto deles na bacia hidrográfica ou na região hidrográfica que a gente está trabalhando. Né? E a lei, tanto a federal quanto a estadual, traz que compete às agências de água, né, a manter esse cadastro de usuários de recursos hídricos. Assim como mencionei, né, a ANA ela mantém esse cadastro como agência de águas nacional e, se porventura em algum momento a gente tiver uma agência de águas estadual, será de competência dessa agência, né, manter o cadastro de usuários atualizado. Hoje, quem gere esse cadastro dentro do Estado do Rio de Janeiro é o próprio órgão gestor, o INEA, né, o Instituto Estadual do Ambiente, que faz a gestão do cadastro, né, dos usuários a nível estadual. Bom, iniciando um pouco sobre o KNAR, né, eu não sei se alguém aqui já teve alguma experiência com o sistema de cadastro, né? O sistema de cadastro, ele antes ele tinha uma outra cara, uma outra forma, né? E pela ANA foi denominado de KNAR 1.0. Seria a primeira versão lá do sistema de cadastro. Né? E quando esse sistema fez 40 anos de existência, né, a ANA lançou uma reformulação dele, que chamou-se de KNAR 40, que é essa plataforma que a gente vai falar sobre ela aqui hoje. Né? E, atrelado a isso, ela lançou também a plataforma KNAR Histórico. O que foi esse KNAR Histórico? Né? Ele trouxe as informações que antes estavam, né, informadas no KNAR da versão anterior, migrou para esse formato novo, porém com um usuário de consulta, onde você consegue consultar o histórico desse cadastro, desse usuário, e até para poder refazer o cadastro. Né? E com essa migração, os usuários que tinham cadastro no KNAR antigo não foram automaticamente migrados. Né? Esses usuários eles precisavam entrar no KNAR 40, acessar ali o seu histórico e, de fato, repreencher o seu cadastro de usuário para poder ter validade aí no KNAR 40. Também com o intuito de fomentar a esses usuários, né, que ficaram, vamos dizer assim, muito tempo com o cadastro parado, a fazer esse recadastramento e a atualizar os seus dados ali dentro da plataforma. Né? Então, foi uma forma também de fomentar essa atualização e esse reforço aí nos dados que ali são declarados. Então, para acessar, a gente tem o link ali, que você vai direto para o histórico. Esse material também eu vou passar para os participantes aí por e-mail, né? Eu não sei se já disponibilizaram aí no chat, mas a gente vai disponibilizar um link para vocês fazerem a inscrição, né, no curso aqui para receber o certificado e os materiais. Peço para todo mundo que preencha, para depois receber os conteúdos. Acessando esse cadastro, né, você vai entrar lá com seu login, com seu CPF ou CNPJ, se for um cadastro de pessoa física ou jurídica, e vai acessar os dados da antiga plataforma. Né? Com isso, a gente tem lá dentro desse KNAR histórico o painel desse empreendimento, onde você vai ter, né, ali listado no seu CPF ou no seu CNPJ,
né, os pontos que você tem, né? Os pontos de captação ou os pontos de lançamento que você tem cadastrados, né? Com isso, você vai poder imprimir ou visualizar esses empreendimentos para te auxiliar aí no preenchimento do seu novo cadastro. Isso para o caso de usuários que já possuíam um cadastro anterior, né? Nisso ali no menuzinho visualizar, ele tem um símbolo de um olhinho, você vai clicar nele, ele vai aparecer todas as informações presentes no seu cadastro. E aí você pode imprimir esses dados, ou salvar ele em PDF, ou salvá-lo da forma que preferir, para você utilizar de base aí para o cadastro de um novo ponto, né? Um grande diferencial, né, que teve nessa migração é que, como eu falei aqui no Quinar anterior, né, você tem a entrada no portal via seu CPF e os pontos são linkados a um cadastro único, né? Então, você tem vários pontos dentro de um único cadastro. Hoje, a gente já tem o cadastro de forma um pouco invertida. Ele traz os pontos de interferência como prioridade. Então, ele vai colocar, se você é um empreendimento que tem vários pontos de captação ou vários pontos de lançamento, você não vai fazer um cadastro só e colocar os dados de todos os pontos, como era antigamente, né? Você vai ter que fazer um cadastro para cada ponto desse de interferência, né? Para gerar também uma confiabilidade maior dos dados que você está lançando de cada uma das suas interferências, né? Em uma interferência você pode ter um impacto maior ou menor do que outro, né? Então, para a gente poder garantir também essa distinção de dados, né? Entrando aí, então, no sistema novo, né? Que é no Quinar 40, que também, em alguns casos, é chamado de régua, né? Dentro dessa nova plataforma, né, que você vai entrar ali no Sistema Federal de Regulação de Uso, que é o régua, e aí dentro lá dele você tem o sistema do Quinar, né? Lembrando que para o usuário federal, dentro do próprio Quinar, você vai preencher, fazer os dados, e como o sistema é todo, o processo, né, hoje na ANA é todo online, lá dentro do próprio sistema você vai avançar para a sua solicitação de outorga ou de uso insignificante. Então, você não vai precisar utilizar de duas plataformas para fazer isso, né? Já no caso de usuários, né, estaduais, você precisa fazer o cadastro, né? E, posteriormente, no sistema que hoje é o CELCA, né? Sistema Estadual de Licenciamento, você vai dar entrada no seu pedido lá de certidão de uso insignificante ou no seu pedido de outorga, com as informações aí do Quinar, né? Então, no primeiro acesso ali, você vai se cadastrar, né? Vai colocar o seu CPF, CNPJ e alguns dados principais aí da sua empresa ou do seu próprio para fazer esse cadastramento, né? A tela inicial é meio que dessa forma, né? Você vai entrar com o seu CPF ou CNPJ. Se o usuário já tiver cadastro, ele vai abrir uma tela de senha. Se não tiver cadastro, ele vai evoluir para a criação do cadastro. Bom, os dados do usuário, né? Nessa tela inicial de cadastro, você vai colocar os seus dados do usuário, seja ele, né, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Lembrando que todos os itens com asterisco são obrigatórios e os dados de CEP devem ser bem verificados para que todas as correspondências vão ser enviadas para lá, se for necessário alguma correção e tudo mais, né? Então, dentro desses dados, você vai ter aqui está meio ruim de visualizar, mas o primeiro ali seria o CPF ou CNPJ, os dados de correspondência, né, o CEP, endereço, complemento, número, o bairro e tudo mais, e o e-mail. Esse e-mail de correspondência eletrônica, você tem que cadastrá-lo e tomar, e o cuidado que você tem que ter é ter acesso a esse e-mail
já de imediato, digamos assim. Porque é para esse e-mail que vai ser enviado o link para você definir a senha. Então, se você não, no momento que você está com o cadastro, você cadastra, ou vamos supor que você está cadastrando de uma empresa, você vai colocar o e-mail da empresa aqui para correspondência, um e-mail geral da empresa, mas que talvez você não vai ter o acesso a ele naquele momento. Então, você não vai conseguir avançar para a realização do cadastro. Então, mencione o e-mail que você vai ter acesso a ele ali, naquele momento, e depois é possível fazer alteração, se você quiser colocar um outro e-mail da empresa e mais institucional, digamos assim. Então, os dados seriam esses, né, que eu mencionei, os dados de correspondência e os dados de contato, né? Concluído o preenchimento, você vai para o continuar, para ir para os dados básicos do seu empreendimento, né? Dentro dos dados básicos do seu empreendimento, né, ele vai mudar para essa segunda tela, né? Nisso ele vai te pedir, né, o nome do empreendimento, né, dados também do contato, né, nome de contato lá na empresa, o e-mail também e um telefone, né, para esse dado de contato, né? O endereço local, que é aqui no caso, qual que é a diferença de um e de outro, né? No endereço do empreendimento, por exemplo, eu posso ter uma empresa que ela tem várias filiais. E o CNPJ da empresa ele tá relacionado à matriz. Eu posso colocar o nome do empreendimento como da matriz, um contato lá da matriz e os dados da matriz, né? Só que aqui na segunda etapa é o endereço local, né? Vai que a minha captação não é no mesmo endereço que o meu escritório funciona, né? É o que geralmente acontece. Então, você vai colocar aqui o endereço do local que a interferência, né, que o empreendimento tá funcionando, né? E aí, colocando o endereço local, e o próximo aqui, ele pergunta o tipo se tem alguma informação adicional, né? Então, como eu falei ali, né, dados do empreendimento, nome de contato, endereço local, o endereço onde está sendo feita a interferência no corpo hídrico, né? Se o endereço for o mesmo, tem uma caixa para você marcar, né, que o endereço do local é o mesmo do endereço de correspondência que você cadastrou anteriormente, e aí ele já preenche automaticamente ali. Alguma informação adicional é se a empresa possui algum sócio ou alguma coisa que você quer constar ali, algum nome que precise constar no ato de regularização desse uso, nesse cadastro, você pode adicionar ali alguma informação a mais. Seguindo, então, ele vai te trazer um resumo, né, dos dados declarados até o momento. Então, ele vai te mostrar lá os dados do usuário, né, que seria aqueles dados que você cadastrou na primeira tela, o CPF ou CNPJ, né, o nome da empresa ou da pessoa, os dados de contato e tudo mais, e os dados do empreendimento, né, qual que é o nome do empreendimento, aonde que ele está localizado, quem seria o contato no local do empreendimento, para você conferir. Então, ele vai aparecer todas essas informações na tela, e você vai clicar no salvar ou no voltar para corrigir se alguma informação estiver incorreta, né? Após o seu cadastro no sistema, né, ele vai te mandar, né, a senha, como eu falei lá para aquele contato. Você vai entrar no link, vai cadastrar lá a sua senha e vai acessar o sistema novamente. Isso, quando você acessar, vai aparecer um botão, né, adicionar novo empreendimento. Então, você vai clicar em novo empreendimento para adicionar aí algum novo ponto de interferência ou novo empreendimento que você precise cadastrar ali dentro, se tem mais de uma empresa e tal, você pode entrar ali em novo empreendimento e cadastrar. Ou se você, por exemplo, eu comprei uma empresa
e eu preciso... E a outorga, né, está no nome da empresa anterior, né? Ali dentro do próprio sistema, você pode entrar e solicitar outorga por transferência de titularidade. Aí, nisso, ele vai te pedir os dados dessa outorga anterior, então você tem que estar com ela em mãos para poder solicitar essa transferência de titularidade. No caso, seria, né, comprei a empresa, mudei o CNPJ, mudou alguma característica da empresa e eu vou transferir essa titularidade dessa outorga para esse novo empreendimento, né? Esse processo também é possível de ser feito lá dentro do sistema. Inserindo, né, um novo ponto de interferência, a gente vai, né, acessou lá o sistema e você vai inserir um ponto de interferência, né? Primeiro você vai acessar o sistema lá com o seu usuário e sua senha e vai aparecer aqui o cadastro, né? Você vai acessar ele lá com a sua senha, né? Aqui tá no primeiro, tá falando da questão ao final, ele vai mandar lá para o seu e-mail, você vai ter que cadastrar essa senha, ou aqui por dentro também você tem ali em dados administrativos a possibilidade de alterar a sua senha de acesso também. E aí você vai entrar no painel geral do empreendimento. Aqui dentro do painel geral do empreendimento, ele vai ter aqui nesse cantinho aqui adicionar, né, um novo ponto de interferência. Aqui ele já traz uma separação de quais que são da União e quais que são estaduais, né? Os rios de domínio da União, né, são os rios que atravessam mais de um estado, né? Então, a gente tem aí ele de domínio da União. Se for o Rio Paraíba do Sul, a sua captação, o Rio Preto, ou algum rio que, né, nasce num estado e deságua em outro estado, né? Então, ele vai ser um rio federal. Então, vai ser de domínio da União. Você vai fazer o cadastro na caixinha de domínio da União. Ou, se for estadual, você vai fazer na caixinha de estadual. E aí, os rios estaduais são todos os outros rios que nascem em algum município do estado e desaguam dentro do próprio estado, no mar ou em outro rio, né? E também as captações subterrâneas, né? Todas as captações subterrâneas são consideradas de domínio aí, estadual, essas interferências. Então, você vai clicar ali para solicitar. Primeiro dado que ele vai te pedir, né, seria a finalidade, né? Qual a finalidade do seu uso? E qual o tipo de interferência? Se é uma captação ou se é um lançamento, né? Se você está retirando água ou você está lançando água para alguma questão de diluição, né? Dentro dessa caracterização, né, você vai ter esses tipos o tipo de interferência, né, captação, lançamento. A captação, você pode colocar ela como superficial subterrânea, ou a captação superficial, né, aquela em rios e lagos e lagoas. A subterrânea através de poços, né, para você fazer a extração dessas águas. O lançamento, né, diz respeito ao lançamento. Barragem é que algum tipo de interferência que represa água em uma certa quantidade, né? Então, você tem como cadastrar essa barragem também como um tipo de uso, porque, de alguma forma, você está interferindo no regime, né, de quantidade desse manancial. E ponto de referência seria o cadastro de alguma ponte, de alguma aquicultura em tanque ou de alguma obra hidráulica que exista ali naquela região. A finalidade, a gente tem uma série de finalidades, né? Primeira finalidade aqui, a gente traz o abastecimento público, que ela é uma finalidade exclusiva aí para concessionárias e algumas outras entidades que fazem o serviço de abastecimento público,
ou seja, aí para os SAIs também, ou para algum município que o próprio município faz essa distribuição de água, né? Então, vai ser um tipo de interferência de captação, e aí vai abrir, né, alguns campos opcionais, que é nome da entidade concedente, né, se tem alguma concessão, qual que é o número desse contrato de concessão e qual que é a data final dessa concessão, né? E aí vai ser obrigatório, né, declarar, né, a localidade atendida pela finalidade de abastecimento público, e aí indicar também o estado, o município, o distrito, qual a população final atendida ali num horizonte de 10 anos, que é pedido também para a finalização do cadastro, né? Outro uso, a gente tem o aproveitamento hidrelétrico, que também está associado lá à barragem, né? A interferência de barramento, e com isso vai abrir alguns campos opcionais, que seriam a área de reservatório, a altura que a gente tem da barragem, qual o tipo de aproveitamento hidrelétrico, se é uma unidade hidrelétrica, ou se é uma central hidrelétrica, uma pequena central hidrelétrica, né? Qual que é a potência instalada que ela tem, qual que é a área inundada, qual que é o volume de água máximo que ela consegue barrar, e indicar se o aproveitamento é a fio d'água ou não é a fio d'água, né? Essa é a questão. Outro também, aquicultura em tanque escavado, que a gente vai ter as duas interferências, né? Captação e lançamento, né? Se você tem um usuário de aquicultura, ele capta e ele lança, né? Que a água passa pelo sistema dele, né? Então, a gente vai abrir alguns campos adicionais de aquicultura, né, qual que é a profundidade desse tanque, qual que é a área total dos tanques, quais espécies que você tem ali naquele tanque, né? E alguma outra informação que você julga importante. Então, tem o escavado e o tanque-rede, né? O tanque-rede acaba sendo um ponto de referência, né? Que aí você tem as informações do número do processo de aquicultura, a área total do empreendimento, qual a espécie cultivada ali dentro, né? E qual a produção pretendida em toneladas por ano. O consumo humano, você tem uma captação que você vai utilizar para o próprio consumo, o consumo humano no geral, né? Então, você vai ter que declarar ali, né, o tipo de estabelecimento, a unidade característica do sistema, né, qual que é a característica do seu sistema ali, como você faz, qual tipo de tratamento você coloca, e quantas unidades por dia, né? Quanto que você capta ali por dia para essa finalidade, né? A criação animal, também a gente vai ter, né, os tipos de interferência, captação, lançamento, e lançar ali os dados de qual a espécie que a gente está, tipo de espécie animal, né, que a gente está cultivando ali, criando, né, e qual o sistema de criação, se ele é intensivo ou extensivo, e quantas cabeças a gente tem ali sendo algum tipo de criação animal. E o esgotamento sanitário, que a gente também tem essa finalidade exclusiva aí para concessionárias e empresas que fazem o serviço de esgotamento sanitário, né, como é o caso aí, igual da captação, né, dos municípios, dos SAIs. Então, a gente tem algumas informações que só vão se aplicar a eles, né? O tipo de interferência e lançamento, se há concessão do serviço, né, a quem é concedido, qual o número do contrato, qual a data final de concessão. Né, o tipo de prestador, né, se é a própria administração direta, no caso a prefeitura, administração indireta, no caso de SAIs ou similares, né, autarquias que fazem um serviço de esgotamento, uma concessionária, seja ela a concessionária estadual ou alguma empresa privada, ou alguma outra entidade autorizada a prestar esse tipo de serviço,
ou seja, uma associação, uma cooperativa ou outra finalidade, né? Aí, para o ponto de lançamento, né, a gente tem que indicar pelo menos a unidade, né, federativa que a gente está, né, qual estado, qual município, qual distrito e a população final também no horizonte de 10 anos, assim como a captação, né, para a gente ter uma noção de quanto que vai ser o tamanho do problema também, no esgotamento sanitário. Né? A indústria, a gente também tem as duas possibilidades, captação e lançamento. Né? A indústria, a gente vai precisar cadastrar, né, o CNAE dessa indústria, né? E qual a produção anual realizada e qual a unidade de produção, né? Produz tantas toneladas ou tantas unidades, né? A unidade de medida que vai trabalhar ali aquela produção anual, né? Na irrigação, também na captação, a gente tem alguns outros dados que vão ser solicitados, que é o tipo de sistema de irrigação, né? Se ele é por aspersão, se ele é gotejamento, para ter uma análise de qual seria o impacto, né, desse uso, né? A gente tem alguns tipos de sistema que utilizam muito mais água do que outro, para a gente poder ter uma informação adicional também. Além disso, a área irrigada, né, e o tipo de cultura. Seguindo, a gente tem também a mineração, né, extração de areia ou cascalho em leito de rio, onde ele é classificado como uma interferência de captação, onde é captado, né, essa água e é extraída da areia e devolvida à água, né? Os campos para essa atividade, né? A gente tem a produção máxima mensal, quantos metros cúbicos de areia são produzidos por mês, né? A proporção de polpa dragada, ou seja, qual o percentual dessa relação, né? Eu tenho a cada 1 metro cúbico de água, eu tenho meio metro cúbico de areia. E aí você tem lá a relação dessa polpa de areia, né? Quantas partes de água são necessárias para uma parte de areia, né? Então, sei lá, preciso de 4 partes de água para uma parte de areia. Então, você vai colocar essa informação com base nas informações da sua extração mesmo, né? O teor de umidade na areia remanescente, né? O quão úmida sai essa areia após a separação, né? Para ter uma noção de quanto que essa água não retorna, né? Digamos assim, diretamente ao rio também. Na mineração, em outros processos, né, como tração de brita e outras questões, a gente tem mineração outros processos. Também você consegue colocar, né, o CNAE desse empreendimento, qual o tipo de processo que é feito, né, e o produto que é extraído e a quantidade mensal que é produzida. São informações que precisa se adicionar nesse primeiro momento. Obras hidráulicas, a gente também tem ali, né, se for travessia, ponte de passagem molhada e dutos. Lembrando que esse item é um pouco, às vezes, desconhecido, né, para o pessoal, de que essas pontes e esses diques, eles precisam ter o cadastro, né, como se fosse um tipo de uso, né, é cadastrado ali como um ponto de referência, que eles também podem ser usados aí no planejamento para algumas questões de gestão, até para entender alguns riscos na bacia, né, e algumas questões que a gente pode trabalhar. De áreas canalizadas também e tudo mais. Outras captações seriam uma finalidade outras mais abrangentes, se você não conseguir relacionar ela com nenhuma dessas outras atividades que eu mencionei, e aí ele vai pedir para você fazer uma descrição, né, resumida de qual que é a sua atividade,
já que você não enquadrou ela em nenhuma das atividades, você vai resumir ali o que é aquela atividade para ser enquadrada como outra, né? Também tem um reservatório, que é uma barragem, né, que vai estar aí a área do reservatório, a altura da barragem, o volume máximo, né, de água que a gente tem. Algum outro tipo de serviço, né, se você tem algum serviço de desassoreamento, limpeza de margem e tudo mais, você também pode cadastrar ele como um ponto de referência. E o Albert levantou a mão. Só uma dúvida. Por exemplo, se eu faço captação e eu tenho uma barragem, eu tenho que fazer 2 cadastros? Sim. Eu Porque tenho que você fazer tem HAD para o duas... ponto de captação e para a barragem. Isso. Porque como eu mencionei lá no início, né? Hoje o cadastro é por interferência. Então, se você tem 2 interferências, você vai ter 2 cadastros. No mesmo painel de empreendimento, você consegue cadastrar mais de uma interferência. Entendi. Mas eu não preciso ter 2 outorgas. O processo, se os 2 processos dependerem de outorgas, você pode ter 2 outorgas, ou se o órgão unificar tudo num instrumento só, também é possível. Tá, entendi. Obrigado. Na ANA, geralmente vai sair separado, porque o processo de outorga ele caminha por ponto de interferência. Então, ele vai outorgar um ponto e vai outorgar outro ponto. Agora, no INEA, como você coloca todos os documentos juntos, pode ser unificado. Seguindo aqui, né, a questão das termoelétricas também, a gente tem a captação e lançamento, né, cadastrar uma termoelétrica, qual o combustível que ela usa, qual a potência instalada e qual a produção média também ali, né? Então, você vai incluindo e também, no final de tudo, você pode, né, incluir a finalidade ou também alterar ou excluir ali conforme você vai alimentando, né? Depois que você disse aquelas informações, digamos assim, básicas da sua finalidade, você vai entrar com os dados do ponto de interferência em si, né? Coloquei a minha finalidade e vou colocar a localização do ponto de interferência. No primeira tela ali, ele vai me dar, né, os dados do ponto, seja de lançamento ou de captação, né? Aqui nesse exemplo está como lançamento, mas pode ser um ou outro. Então, você vai ter aqui, né, a determinação do ponto. É bom você colocar sempre, se o usuário tiver vários pontos de interferência, ou seja, vários lançamentos, ou várias captações e lançamentos, fazer uma denominação que você vai conseguir rastrear ele fácil ali, porque a listagem vai aparecer por denominação do ponto. Então, você coloca um nome que você vai identificar que ponto é aquele, para facilitar no seu momento de localizar ali dentro do sistema, né? Aí, com isso, ele vai te perguntar, né, em qual estado você está, em qual município. E aí vai pedir a latitude e a longitude desse ponto. Então, você vai ter que ter o ponto lá do GPS desse local, ou localizar ele lá no Google Earth para você ter os dados de latitude e longitude. Nisso, você vai apertar ali no confirmar coordenada, né? Quando você for confirmar coordenada, ele vai te perguntar se você concorda com as informações ou discorda das informações. Porque quando você lança ele ali, a base do cadastro ele já possui um registro dos corpos hídricos. Então, se você coloca que é um lançamento ou uma captação superficial, ele já vai rastrear dentro da rede hídrica que já tem ali dentro e vai te dar uma sugestão de nome. Você está lançando no Rio Paraíba do Sul? Aí você vai ou concordar ou discordar. Se você concordar, né, se está batendo as informações com o que você observou em campo, ele vai avançar. Se você discordar,
né, o pedido ele vai ser encaminhado lá para a Agência Nacional de Águas para uma avaliação geográfica, para verificar se de fato as informações que você colocou estão batendo com as informações que a agência tem. E aí eles têm um prazo, né, de 48 horas para responder vocês, né? Aqui a dica, né, como eu falei, usar o Google Maps ou o Google Earth para encontrar ali as coordenadas, né? Sempre em graus, minutos e segundos, né? E a coordenada é obrigatória. Então, você não consegue avançar se você não colocar as coordenadas do seu ponto de interferência ali, né? E uma vez que você concluiu essa etapa, ela não consegue ser editada. Então, esse campo aqui você não consegue editar. Depois que você preencheu e avançou, você não vai conseguir voltar para editar esse campo. Então, se preencher errado, pode gerar uma informação incorreta ali e aí ter o cancelamento daquele cadastro, caso tenha alguma incoerência no cadastro, né? Segunda parte, ele vai te pedir, né, os dados de uso, né? O que seriam esses dados de uso, né? Ele vai te perguntar qual a vazão. Se você tem um sistema de bombeamento, você vai ter lá a vazão que você capta, né? Em quantos metros cúbicos por hora ele coloca aqui, né? Então, vamos supor que eu capto 5 metros cúbicos por hora. E a minha bomba fica ligada 3 horas por dia. E 5 dias por semana. Então, eu vou colocar aqui 5 metros cúbicos na vazão por hora que é colocada. Aqui, horas por dia são 8 horas por dia. E dias no mês, são 20 dias no mês. Então, ele já vai calcular e vai me dar o volume em metro cúbico por mês que eu faço de uso. Então, isso você vai fazer para todos os meses do ano, se tiver alguma variação. Se não tiver variação, ele tem essa setinha ao lado da informação, que ele preenche a mesma informação em todos os meses. Então, você consegue repetir essa informação todos os meses se a sua estimativa de uso for a mesma todos os meses. Ou, não, eu só capto nos meses... Capto um mês e fico usando o outro, ou não tenho essa questão. E a mesma coisa para o lançamento, né? Ele vai me perguntar qual a vazão, aí no caso aqui, de lançamento, quanto que eu lanço aproximadamente por dia, por hora, quantas horas eu fico lançando por dia e quantos dias eu lanço por mês. Também ele vai estimar aqui o meu lançamento também, né? Após essa informação, ele vai finalizar o cadastro aqui da interferência, no caso, né, de captação ou lançamento. E aí, dentro da própria plataforma, você vai caminhar se o sistema, se o ponto for da ANA, né, no caso, se for um ponto de interferência federal, ou se for no INEA, você precisa, né, dar entrada no processo de regularização junto lá ao CELCA, né, o Sistema Estadual de Licenciamento, para emitir a sua outorga ou sua certidão de uso insignificante. Até aqui alguma dúvida? Não? Antes de eu entrar no encaminhamento aqui da solicitação de uso significante ou outorga, aqui a gente está com uma questão de captação. Quando você tem os dados de lançamento, né, quando eu cadastro um lançamento, ele vai me perguntar também os dados da qualidade da água desse lançamento. Então, eu preciso ter os dados de carga orgânica, nitrogênio e fósforo, que é perguntado qual é a concentração de lançamento
que eu tenho de carga orgânica, nitrogênio e fósforo, né, no meu ponto de lançamento. Então, eu preciso conhecer pelo menos essas 3 informações para eu poder conseguir fazer o cadastro. Naira? Léo, mas, por exemplo, na parte da captação, tem algum parâmetro específico para a gente poder caracterizar essa água que a gente está captando? Porque a gente faz o monitoramento, no caso da ETA, vamos dar um exemplo aqui. A gente faz a captação da água do Rio Paraíba. Aí existem alguns parâmetros que são monitorados e aí depois distribuídos. Mas para a parte de captação, tem algum parâmetro também? Que você está falando de lançamento, né, de carga orgânica, nitrogênio, fósforo, para preenchimento, que eu digo. Para preenchimento da captação, não. Da captação, ele utiliza apenas os volumes mesmos captados. Ele entende como água bruta na classe que é aquele rio que você capta. Tá. Beleza. Obrigada. E aí, para lançamento, você tem que conhecer pelo menos esses 3 itens que eu mencionei, né? Carga orgânica, nitrogênio e fósforo. Que são as informações que o sistema pede para você alimentar das características do lançamento. Aí aqui, como eu falei, aí vai para o INEA ou para a ANA, né? Na ANA, dentro do próprio sistema, você já caminha com a sua regularização. No INEA, você precisa, né, encaminhar a documentação lá via o CELCA para poder fazer a sua regularização, né? Dentro aqui da solicitação, né, evoluindo para ir para a outorga ou a certidão ambiental de uso significante, a gente tem 2 classificações, né? Para água subterrânea, volumes abaixo de 5.000 litros por dia, eu sou considerado uso insignificante. Se eu tenho uma captação acima de 5.000 litros por dia, eu preciso tirar uma outorga, né? E a certidão de uso significante também precisa ser emitida de todo modo, né? A água superficial, eu já tenho um volume bem maior, né? Eu tenho 34.560 litros por dia, né? Se eu tenho abaixo disso, eu sou uso insignificante. Se eu tenho acima disso, eu preciso de retirar uma outorga, né? O limite de 34.560 também é válido para água de poço, quando ele é na aquicultura ou na agropecuária. Então, se eu sou um usuário de agropecuária ou de agricultura, mesmo que eu tenha um poço, eu tenho esse limite de uso significante um pouco mais dilatado, né? Mesmo sendo um poço, ele aplica-se a mesma regra do água superficial, né? Aqui acaba gerando grandes discussões, até no âmbito da gestão e no âmbito dos comitês de bacia, né, de até que ponto a sinergia desses usos significantes causam um impacto significante, né? Que acaba que, dependendo de onde eles estão localizados, né, na mesma microbacia ou como for, pode-se gerar um impacto aí significante, né, desse uso. Mas hoje o que está vigente, né, na legislação é essa determinação. O portal de licenciamento, aqui é o portal anterior, que eu vou entrar aqui para mostrar para vocês o novo, e aí esse daqui ficou com o anterior, porque esse material é do outro sistema. Mas hoje aqui no INEA, você entrar também no mesmo site, no licenciamento, em vez de abrir essa tela, ele vai te encaminhar para o CELCA, né, que hoje é o Sistema Estadual de Licenciamento Ambiental, onde você também vai precisar fazer o seu cadastro, né? Aí é o cadastro pessoal, você faz o seu cadastro e consegue abrir ali os requerimentos de todos os tipos de licença, né? Seja licenciamento ambiental geral ou pedido também de certidão de uso significante ou de outorga, né? Ali dentro, né? E a cobrança, né? Os usuários são cobrados aqueles que têm outorga, né? Após receber o documento de outorga,
exceto aí para o uso de abastecimento público e de lançamento de esgotamento sanitário, esses dois que eu mencionei, eles já são cobrados a partir do momento que a gente já tem o cadastro, né? Os demais usuários, né, eles têm a cobrança a partir, né, da emissão do seu documento de outorga. Ou seja, indústria, mineração e outros usuários, a gente tem após a emissão da outorga. Aqui estava dando algumas diferenciações do PPU, que hoje a gente já tem alguns valores atualizados, né? Por exemplo, aqui de 0,4 centavos já é 0,5 centavos, porque vem sofrendo agora anualmente, com base na resolução do CERRI, né, ajuste conforme a inflação. Então, o valor do PPU ele é ajustado conforme a inflação ano a ano, para ter essa correção do valor. Bom, inicialmente seria isso. Aí eu ia entrar aqui com vocês para ir fazendo um cadastro e mostrar para vocês também no sistema aqui do estado do Rio como que funciona. Eu vou entrar aqui na tela de cadastro para a gente poder ir fazendo. Vera? Léo e os demais aí, eu desejo sucesso aí no final da reunião. Infelizmente, eu tenho uma outra reunião presencial, e aí eu estou saindo daqui agora, tá bom? Mas desejo aí que vocês compartilhem os conhecimentos aí, tire todas as dúvidas, tá bom? Sucesso aí até o final do curso, tá bom? Tchau para vocês. Tchau, tchau. Então, gente, a tela quando você entra no seu usuário é uma tela meio que semelhante a essa. Porém, como o meu usuário é de gestão, eu consigo ver todos os cadastros. Mas o de vocês, você vai abrir e você vai conseguir ver só os que você cadastrou, né? Então, ele vai dividido aqui, né, nos que estão em análise, nos que estão outorgados, no que está vencido, nos que são uso insignificante e tudo mais. E aqui, o que você consegue fazer, né? Você vai conseguir fazer o cadastro. Aqui. Não vai aparecer para mim por causa do usuário de gestão. Eu vou tentar entrar num outro usuário aqui, para a gente poder conseguir fazer o cadastro. Aqui, a gente vai entrar lá no sistema.
Aí, aqui, lá no sistema, a gente consegue ir aqui no SNIR, né? Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, e a gente tem aqui subsistemas, a gente tem o REGA, que é o Sistema Federal, e aí você consegue acessar ali o seu. Aqui, por exemplo, tem um meu aqui foi um que eu criei justamente para fazer essas capacitações, e aí eu consigo acessar ele. Deixa eu ver. Achei que eu ia conseguir fazer pelo meu usuário de gestão, mas não tem. Aqui rapidinho. Mas enquanto isso, alguém teve alguma dúvida, alguma coisa? Quer colocar alguma questão? Estão me ouvindo? Oi? Tô te ouvindo, Léo. Beleza. Aí a tela está um pouquinho diferente da de lá, mas as informações são as mesmas que a gente tem, né? Hoje aqui dentro, né, você tem aqui da União e estadual, por exemplo, tá vendo? Aí você vai dentro de para cadastrar uma nova interferência, né? Você vai vir aqui em solicitar nova outorga. Nisso aqui ele vai te dar um aviso, né? Que o sistema rega, as outorgas da União você vai fazer ali, ele é um cadastro inicial para os recursos hídricos de domínio estadual, né? Dos estados aí do Pará, do Rio de Janeiro e do Tocantins, sendo necessário aí você se dirigir, né, ao órgão para continuidade, né? Então, você vai continuar aqui a solicitação. Isso ele vai te perguntar a finalidade daquelas que eu mencionei. Vamos simular aqui esgotamento, né? A gente tem um lançamento. A determinação, vamos supor que eu tenho um ponto 1 aqui, que é pelo meu cadastro, né? E vamos supor que ele é aqui em Barra do Piraí, né? Aí, o que eu vou precisar, né? Eu vou precisar de um ponto para poder colocar, avançar essa questão. E aí, como eu sugeri, a gente pode olhar aqui no Google Earth. O Google Earth Pro, você pode baixar aí em qualquer... só pesquisar no Google e colocar. E aí, vamos por aqui, Barra do Piraí. Então, já tenho aqui em Barra do Piraí. Vamos supor que eu tenho uma captação nesse rio aqui, que é um afluente do Barra do Piraí. Eu consigo pegar o ponto através do marcador. Aqui, me deu aqui, ó, 22 graus, 28, 16, 22,
28, 16 e 16, 49 e 43. 49, 22, 13. E aí, vamos supor que seja aqui. Então, eu vou ter aqui 22, 28, 16, 40, 16, 49, só vai um dígito depois da vírgula, 43, 49, 22. Confirmar coordenadas. Aí ele me deu aqui, ó. Rio Piraí, Barra do Piraí, no Rio Piraí. Aqui, acabou que eu escolhi um rio lá que é federal ainda também. Aí ele já dá o domínio aqui, federal. Como eu falei, ele consulta na base de dados lá, mas se você quiser escrever alguma observação aqui para facilitar a determinação, você já consegue fazer. Seguindo, você vai concordo com as informações ou discordo, né? Como eu falei, você não consegue alterar aqui depois. Se você avançar. Depois da finalidade aqui do prestador, como eu falei, o esgotamento sanitário, ele coloca que é relacionado a alguma entidade, como se fosse a própria prefeitura, o sistema está em operação sim, e arquivo com os dados de monitoramento. Aqui é se você tem, né, como ele não tem um asteriscozinho, né, como você pode ver, ele não é um arquivo obrigatório, você vai conseguir avançar sem adicioná-lo. Mas se você tem algum arquivo, uma base de dados de monitoramento que você faz do seu lançamento lá de efluente, você pode adicionar ele aqui, né, sendo em PDF, ou em tabela, ou em Word também ele aceita. Né, você consegue colocar ali. Aqui a localidade é atendida, vamos supor que é o município, né, de Barra do Piraí, seria aqui a RJ, município de Barra do Piraí. Aí ele já tem os distritos cadastrados daquele município, que é aqui do bairro do Piraí mesmo, e vou colocar uma população atendida ali, beneficiada nos horizontes de 10 anos. Vamos colocar 25 mil. Aí eu vou incluir, e aí eu posso incluir mais de uma localidade. Vamos supor que eu tenho uma estação, né, que vai captar esgoto de vários bairros, vários distritos, e vai centralizar tudo num local só. Aí aqui eu posso colocar separadamente cada um desses distritos, para poder lançar, se for o caso. Se não for o caso, se for um outro ponto de lançamento para um outro distrito, né, eu vou fazer esse cadastro de interferência separado. Aqui, no caso, nesse ponto de lançamento que eu cadastrei aqui em cima, eu lanço, né, o esgoto dessas localidades. Entendido? Dados do uso, né? Ele já me dá aqui o básico, né? Mas é isso daqui, o operador de esgoto geralmente já tem, né? O consumo per capita, em litros habitante dia, taxa de filtração da região ele já traz aqui, a entidade responsável pelo uso público é a própria entidade, né? Se for alguém que capta ou alguém que... e a outra pessoa que abastece, né? Vamos dizer assim, a gente teria aqui como colocar, não, e aí você põe as informações, ele filtra as informações. A vazão proveniente de outra atividade, se tem algum esgoto proveniente de outra atividade que é lançado nesse ponto, que não seja esgotamento sanitário, né? Qual a extensão da rede coletora naquela região? Aqui, que drena para esse ponto, eu tenho
11 quilômetros de rede. Eu vou colocar aqui o coeficiente de retorno também, quanto da água que é captada vira esgoto, né? Geralmente é aplicado 80%, mas se o operador tiver algum outro dado, gerou algum outro dado, pode ser mencionar. Aqui o tipo de tratamento, né? Ele tem vários tipos de tratamento listados aqui, e aí você vai colocar o tipo de tratamento que é o mais se assemelha lá com o seu, se tiver aqui, ou se não tiver, você vai colocar outro, e aí é algum outro tipo de arranjo, né? Sem ser algum desses que já estão presentes aqui. Vamos supor que ali é um reator anaeróbio com lagoa de polimento, vamos supor. Aí aqui ele vai pedir, como eu falei, né, os parâmetros. Nem nitrogênio ele não está pedindo, mas está pedindo fósforo. Nem está pedindo fósforo porque tem polimento. Se eu tiver só o reator, ou qual que é, sem tratamento. Hoje o sistema não está pedindo mais o fósforo. Deve ter sido alguma atualização. Até a última vez que eu tinha feito um cadastro, ele estava pedindo, né, o padrão de fósforo e de nitrogênio, né? Talvez seja só para finalidade de esgotamento sanitário, que está levando em consideração apenas a DBO. Mas para outros tipos de atividade, costuma pedir os três, né? Se for indústria, pede DBO, nitrogênio e fósforo. E a mesma coisa, mencionar o tipo de tratamento e a média aqui, que aqui vem pré-marcada, né, os valores referenciais de literatura, né, que a gente tem na literatura, que é 300 miligramas por litro de DBO, no efluente bruto, né? E ele já dá uma estimativa de remoção, que você tem que chegar pelo menos a 90 aqui, miligramas por litro. Mas você pode alterar chegar a pelo menos 90, né, miligramas por litro, mas você vai e altera a informação aqui com base no que você tem lá de tratamento do seu efluente de saída. Depois você vai colocar alguma observação, ou como for, e depois vai continuar. Aqui eu só não posso continuar, porque se eu continuar, eu vou registrar esse ponto. Então, eu tenho que parar aqui com vocês para poder não gerar uma demanda de outorga desnecessária. Mas a gente pode fazer com alguma outra atividade aqui, por exemplo. Indústria, como se for um lançamento na indústria também, no mesmo local. E aí aqui ele já pede outras informações, tá vendo? KNAI, aí eu tenho que colocar o KNAI dele, qual a atividade, a produção, a unidade, como eu falei, né? Qual o regime de trabalho, né? Quantas horas por dia, quantos dias por mês funciona. Se tem algum dado diferente de mês de produção, por exemplo, eu tenho um mês que produz mais ou que produz menos, então você vai colocar sim ou não. Qual o tipo de tratamento também você vai ter que mencionar. O processo produtivo confere com o calor do efluente. Então, se você tem alguma variação de temperatura, né, do efluente. E aqui você vai colocar as informações também, que aqui está só, foi uma atualização de fato, está exigindo apenas o ADBO, né, o fósforo e o nitrogênio não está exigindo aqui nesse momento. E um diferencial da indústria é que ele pede o fluxograma simplificado. Então, você vai ter que adicionar aqui um fluxograma do seu processo, né? Qual o seu processo produtivo, um fluxograma simplificado para entender aonde naquele fluxo seu tem as saídas de efluente. Então, você vai mencionar eles ali e depois vai continuar também. Não tem tantos dados complexos, não. Tá bem?
Alguma dúvida até aqui? Não, né? Beleza. Então, vou fechar aqui para cancelar. E vou falar um pouquinho agora do Celca, enquanto a gente ainda tem um pouquinho de tempo. O Celca é o portal de licenciamento, né, do Estado do Rio de Janeiro, né, do INEA. Se ele abrir, vamos lá. Acho que ele... Eu tô achando que é o próprio portal do Celca mesmo. Tô tentando acessar aqui também, não tô conseguindo. Acho que o portal está meio fora do ar. Mas, basicamente, lá você consegue acessar, né, no Celca. Parece que o portal está fora do ar. Mas, basicamente, você entra com seu cadastro, que aí você tem que fazer um cadastro pessoal, né? E você dá entrada nos requerimentos lá. Hoje, a certidão de uso insignificante, ela tem uma série de perguntas, né, que o próprio sistema faz, e se o sistema já te enquadrar como uso insignificante, ali com base naquelas perguntas, você já consegue emitir a certidão de uso insignificante através do próprio sistema. Caso alguma pergunta dê alguma divergência, que aí gera alguma dúvida se de fato aquele uso é insignificante ou não, o sistema vai te orientar a abrir o requerimento de outorga. E aí, dentro do processo, vai ser analisado e vai ser emitido ou outorga ou uso insignificante, com base nas informações que você colocar. Mas, de todo modo, né, qualquer dos dois tipos de uso, né, como a gente falou aqui, é necessário ter o cadastro. Né? O cadastro é necessário para qualquer um dos dois tipos, seja uso insignificante ou seja outorga, de uso de recursos hídricos. O que eu queria trazer mais ou menos para vocês hoje era isso. Não sei se tem alguma dúvida, se vocês querem colocar. Eu ia mostrar aqui no sistema como que funciona, né, lá no portal do INEA também, mas ele não está abrindo. Então, não consegui trazer para vocês. Essa parte. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Obrigado, Sabrina. E aí eu vou passar para vocês também, para projetar aqui, para mostrar para vocês só um minutinho. Dentro lá do comitê, a gente faz o apoio também ao preenchimento do CNAR para esses usuários. Então, se alguém tiver dúvida, o comitê fica à disposição para retirada de dúvidas e auxiliar nesses preenchimentos também. Eu vou mandar para vocês esse checklist. Esse checklist foi um checklist que a gente realizou aqui, né? Até na época que a Sabrina, aí, que está aí na sala, era estagiária aqui, e a gente desenvolveu para ter, né, um preenchimento prévio, né? Por exemplo, se eu sou aí num município, numa prefeitura, eu quero instituir um ponto de apoio para realizar esses cadastros e tudo mais,
e até para aqui, para o comitê, quando a gente vai dar apoio no preenchimento desses usuários, a gente manda esse checklist e já pede para a pessoa ir preenchendo as informações que ela tem, porque isso tudo aqui vai auxiliar a gente na hora do preenchimento. Então, a gente já vai ter aqui todas as informações, tudo aquilo que é perguntado lá, né? A gente já traz aqui nesse checklist. Então, a pessoa, você consegue imprimir e ir marcando e colocando os dados que se aplicarem ao seu tipo de uso. E aí, no dia, no momento do cadastro, você já fica com essa informação organizada para poder facilitar, né? Aqui os dados de uso também e tudo mais, para a gente poder conseguir facilitar esse cadastro. Aí isso daqui a gente vai disponibilizar para vocês também, para caso vocês tenham interesse em utilizar como base aí para o dia a dia de vocês. Tá bem? Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Caso não, peço só que todo mundo preencha lá, faça a inscrição para receber o certificado e esses materiais, e para a gente conseguir aí dar andamento, e qualquer dúvida o comitê está à disposição. Beleza, muito obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vou deixar meu e-mail aqui no chat, caso alguém precise de algum esclarecimento, também pode mandar para a gente. Tchau, gente. Boa tarde. Beleza, pessoal. Obrigada, tá? Boa tarde a todos. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.